Bom dia aí para você. Bom dia aí para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Gente linda da Bahia e do Brasil. Bom dia aí de luz e paz para você nesta linda manhã de quinta-feira do dia 5/10/2023, em que os termômetros marcam aqui na capital baiana 23, 29 graus de muita alegria, de muita felicidade, de muita paz, de muito sorriso, de muitos encontros felizes. Sendo assim, para você que acordou para nos assistir, nos prestigiar, para você que acordou para ir trabalhar, para você que acordou para ir ginasticar, para você que acordou para ir pedalar, para você que acordou para ir caminhar, para você que acordou para ir florestar, para você que acordou para pegar o metrô Buzu, ou ainda para você que simplesmente acordou para se espreguiçar e depois voltar a dormir, seja como for, onde for, com quem for, vai aí o nosso feliz. Bom dia iluminado para você que está chegando hoje pela primeira vez ao canal Roteiro Espírita TV 777. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, a luz e paz para você, mas também para você que está chegando depois em outros horários, em outros dias, em outros momentos. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia, mas também para você, sim, para você que está aqui pontualmente no horário das 7h45, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, a luz e paz para você. Sinta o nosso abraço fraterno e carinhoso. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia e também para vocês, os aniversariantes de hoje, do dia 5, a começar por ela, Dona Diana Coimbra Araújo. Bom dia, Dona Diana! Por onde a senhora anda? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, a luz e paz para a senhora. Tudo de bom e tudo de melhor nessa quinta-feira do dia 5, que Maria passe na sua frente, pegue seus organismos, possa realizá-los todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Dona Diana Araújo Coimbra, feliz aniversário para a senhora, mas também para ela, Fia Costa. Ô, Fia Costa, nos seus 52 aninhos, que Deus te envolva em bênção de luz e de paz, tudo de bom e tudo de melhor, que seja uma quinta maravilhosa. Não permita, Dona Fia, que ninguém nem nada atrapalhe o seu dia. Seja muito feliz hoje, dia 5, que tenha muitas guloseimas, muitos chocolates, muitos bolos, muitos presentes, tudo de bom que a senhora precisa e merece. Hoje, dia do seu aniversário, 52 aninhos, muito bem. Um dia eu chego lá. Mas também para ele, o menino Vinícius Batista Marques. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, menino Vinícius Marques. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, a luz para você também, que também não quis dizer a idade, também não me interessa. Eu quero lá saber qual é a sua idade, menino Vinícius. Eu quero saber se você está feliz ou não, mas que seja feliz hoje. Vinícius Batista Marques, tudo de bom e tudo de melhor para você, rapaz. Apareça aí. Feliz aniversário para você, junto dos seus entes queridos, amigos, junto da esposa, dos filhos, dos amigos e quem quer mais que venha. E para fechar, os aniversariantes de hoje, nos seus 61 aninhos, divulgando o Espiritismo. Isso sim, você faz muito bem. A melhor escolha que você fez até aqui, nesses 61 aninhos, divulgar
o Espiritismo, coisa boa. Parabéns, 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 parabéns. Menino divulgando, divulga aí, que eu divulgo daqui. É isso aí. Vamos que vamos, divulgando o Espiritismo, Vinícius Batista, Fia Costa e a menina Diana Coimbra Araújo. Mas também para vocês do Iapoque ao Chuí, do norte ao sul, do leste ao oeste, que estão aniversariando hoje, dia 5/10. Feliz aniversário para vocês. Sendo assim, vamos orar em nome de Jesus para todos e todas e todos aniversariantes de hoje. Vamos que vamos, em nome de Jesus. A beleza transitória da matéria passa depressa. Procure sondar a beleza interna das pessoas com quem convivem. Há flores belíssimas e perfumadas que só duram poucas horas. No entanto, apesar de feias, as pedras duram milênios realizando suas tarefas. Não seja, pois, leviano. Não prefira o efêmero ao eterno, a beleza à sabedoria. Firme-se no que dura para sempre, que é o espírito mortal, nosso verdadeiro eu, e não no que cedo desaparece. Eis aí uma boa reflexão para nós. O que de fato nós estamos valorizando, dando guarida, reverenciando? O que é transitório, passageiro, o que é eterno, durável? A beleza do corpo ou a beleza do espírito? Pense nisso, reflita sobre isso. Amado Jesus, Senhor da vida, abençoa-nos nesse instante. Fortalece-nos na fé e na confiança em Deus. Que a tua paz esteja conosco, nos fortalecendo e nos animando hoje e sempre. Abençoa a todos que aqui se encontram, que sejam envolvidos em luz e em paz. Mas também os que chegarão depois, em outros horários, em outros dias. Mas também, igualmente, aqueles que nunca virão. Que Deus os alcance, que Deus os proteja. Que essa quinta-feira seja repleta de boas experiências, de boas vivências, que possamos catalisar o de melhor que há em nós para transmutar com os nossos irmãos. Que a nossa escolha seja pelo belo, pelo divino, pelo que é espiritual. E assim, Mestre, te pedimos a permissão para iniciarmos um encontro dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. E bom dia aí para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Gente linda da Bahia e do Brasil. Bom dia iluminado para você que chegou depois
depois da nossa prece, ou durante a nossa prece, durante a nossa leitura. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, luz e paz para você, que vocês sejam muito, 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 muito felizes, hoje e sempre, até porque hoje é quinta-feira, e hoje é dia dele, de quem, de quem, de quem? Do nosso cineminha, com pipoca e Coca-Cola. Sendo assim, se preparem, sentem nas suas poltronas, apaguem as luzes, porque nós vamos começar. É hoje, dia de cineminha, dia de pipoca e Coca-Cola. É logo depois da nossa vinheta. Aguarda aí, que é VaptVupt. Um, dois, três e já! Pois, me conte aí uma coisa. Você já tinha ouvido falar em Paulo Freire? Algum momento da sua história existencial nessa encarnação, você chegou a ler algo ou já ter ouvido algo sobre ele? Paulo Freire? Quem seria esse tal Paulo Freire? Sabe dizer? Coloque aí no chat. Porque hoje nós vamos falar dele. Dele quem? De Paulo Freire. Além dele, vamos falar também dele outro. De quem? Do sertanejo. Agora imagine um diálogo, uma conversa entre Paulo Freire e um sertanejo. O que sairia dessa conversa? Você saberia dizer? Será que seria coisa boa ou coisa ruim? Algo prático ou algo impraticável? Algo que nos ajudaria a crescer, a nos tornar mais autônomo, ou ficaríamos mais dependentes, limitados? O que sairia de uma conversa entre Paulo Freire e o sertanejo? Alguma vez você já leu, ouviu alguma história referente a eles dois? Acho que não. Mas ainda assim, hoje nós falaremos no nosso cineminha sobre uma conversa, um diálogo entre ambos. É tão curta que ficou imortalizada. Mas antes da gente ver o vídeo sobre esse diálogo, eu vou dizer a você, já que você não conseguiu dizer quem era, a não ser que a nossa pró de português esteja aí. Ela entende, ela sabe de que eu estou falando. Aliás, normalmente, aqueles que foram alunos de uma sala de aula no Brasil, quem sabe até no próprio exterior, quem é ou está professor, professora, quem é ou está como profissional da educação. Saberá dizer ipsiliter quem foi Paulo Freire. E ainda que você não seja nada da área de educação, ou ainda mesmo não tenha passado pelos bancos de uma faculdade, de uma escola, mas você já deve ter ouvido falar desse tal Paulo Freire. Acredito que sim. Porque ele nos serve como uma referência de educador, de professor por excelência. E aqui fazendo um comparativo por conta de terça-feira, que foi o dia de Kardec, que também foi professor, foi educador, a gente poderia até, quem sabe, penso eu, comparar Kardec e Paulo Freire. O mesmo valor que se dava à época a Hippolyte Léon Denis Rivaio como pedagogo francês,
que escreveu a gramática da França, estruturou pelo menos, que foi uma pessoa muito bem consolidada nesta área do saber, ou dos saberes, Paulo Freire também não fugiu à regra. Um eminente professor, educador no Brasil, que deixou memórias, boas lembranças, todo um trabalho de pedagogia da autonomia, por exemplo, como é esse o livro dele. Tá? Mas só para relembrá-los, ganhou muitos prêmios, ficou muito famoso no Brasil e fora dele. Só um trechinho para vocês saberem quem foi Paulo Freire. Paulo Régis Neves Freire, Recife, 19 de setembro de 1921. São Paulo, 2 de maio de 1997. Data do nascimento e do seu desencarne. Foi um educador, pedagogo e filósofo brasileiro. É considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial. Olha que ele transcende a brasileiridade, tendo influenciado um movimento chamado pedagogia crítica. É também o patrono da educação brasileira. Ok? Um pernambucano de Recife, 19 de setembro de 1921. Não se pode falar de pedagogia no Brasil sem que nós nos lembremos ou citemos-lo. Assim como também, creio que ainda hoje, não se pode falar de educação na França sem trazer à lembrança a figura de Hippolyte Denisard Rivail, que mais tarde ficou considerado como Allan Kardec. Como não dá para falar de espiritismo, como vimos ontem, e na própria terça-feira, ontem foi na live que eu fiz, presencial, sem que falemos de Allan Kardec. A relação é muito próxima, porque ambos trazem para a humanidade o legado da educação, um no âmbito do cognitivo, do relacional, e o outro do espiritual. Mas a base é a mesma. O papel da educação na transformação do ser humano, na construção de valores morais. Por isso, um dos seus livros, A Pedagogia da Autonomia, como outros. Mas a gente não veio falar de Paulo Freire em si, com todo respeito a ele. Uma salva de palmas para ele, é assim, em Libras. Viemos falar do diálogo que ele teve com o sertanejo. E aí eu vou passar o vídeo de um podcast em que a pessoa, o entrevistado, vai contar essa história. E depois a gente volta para refletir um pouco sobre isso. Beleza? Então tá, vou sair de cena e vou colocar o vídeo. Preste atenção, porque é rápido, viu? 1, 2, 3 e já! Da história da educação no país, isso é uma história real que ele próprio contava. Paulo Freire, um dos maiores educadores da história da educação no país, isso é uma história real que ele próprio contava. Certa vez ele encontrou um sertanejo e numa conversa o sertanejo manifestando admiração pelo conhecimento dele. Ô Paulo, quem dera um dia eu ter o seu conhecimento. E o Paulo falou para ele, o conhecimento só muda a área, todos nós somos igualmente capazes. Ele falou, mas eu jamais tenho seu cabedal de conhecimento. Aí o Paulo Freire disse a ele, vamos fazer um teste? Você vai fazer 10 perguntas que eu tenho certeza, que você tem certeza que eu não tenho a resposta, e eu vou fazer 10 perguntas que eu tenho certeza que você não tem a resposta. E eles começaram. Então, no início, já o
o Paulo Freire pergunta para o sertanejo, o que é epistemologia? Ele falou, epistemologia, eu nunca ouvi esse nome, não faço ideia. Aí o sertanejo devolve, como que mede uma curva de rio? Ele falou, não sei nem o que é curva de rio. E assim eles foram até a 10ª pergunta sem nenhum acertar. Qual que é a lição que a gente tira disso? Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais inteligente do que ninguém. Muda as áreas de conhecimento. Pronto, acabou. Eu disse que o nosso cinema hoje seria rápido. Mas, embora sendo rápido, não quer dizer que não tivemos grandes lições ou não tiremos grandes lições. Primeiro, porque já envolve Paulo Freire. E onde tem Paulo Freire, certamente, grandes lições, grandes reflexões, grandes aprendizados. Depois, porque tem a figura do sertanejo, que vai ser o disparador desse processo, dessa reflexão. E depois, que, de forma subliminar, traz aí uma série de informações que nem sempre a letra por si só, as palavras, elas são capazes de alcançar. Então vamos lá, só para a gente relembrar um pouco da história e já tirando a lição, né, para todos nós. É quando o sertanejo ele fica entusiasmado pela presença de Paulo Freire naquele ambiente em que ele se encontra, e ele, por já ter uma certa noção, já ter ouvido falar de Paulo Freire, ele fica encantado com aquela presença e vai lá agradecê-lo, né, pela sua presença e dizer o quanto ele tem conhecimento, né, e gostaria de ter tido aquele mesmo conteúdo, o conhecimento que Paulo Freire já expressava à época do diálogo. E Paulo, como um bom educador, ao invés de rebaixar, ele vai elevar aquela mente, aquele ser, dizendo-lhe que todos nós somos capazes, que ele não é melhor do que ele, nem ele é melhor do que ninguém, porque todos são capazes de obter conhecimento, isso é fato. Basta que dentro do ambiente propício, dentro de um ambiente estimulador, reforçador do comportamento, crie-se o reforço positivo, né? Dentro de uma perspectiva behaviorista, né, do comportamento. Então você vai estimulando o indivíduo a ter aquele padrão comportamental. Exemplo, se uma criança convive no meio de leitores, ela tem uma predisposição, uma probabilidade maior de aprender a gostar de ler, a ler. Se ela está em um ambiente familiar em que a música, o som é muito recorrente, presente, tem cantores, pessoas artísticas nessa área, a probabilidade dela enveredar também por esse caminho é muito maior do que se não tivesse. Então a gente percebe que o ambiente em si, ele é reforçador de comportamentos. Ele inicia determinados comportamentos. Então, é os chamados comportamentos operantes, comportamentos respondentes, algo do tipo, né? Então, ele começa a mostrar isso, e Paulo Freire, de uma forma humilde, mas também detentor do conhecimento, já que ele tinha também essa autonomia, essa pedagogia, né, da autonomia, ele estimulava que as pessoas fossem capazes de reproduzir aquele mesmo comportamento. Por aí vai. E ele achava que não, o sertanejo, que não era capaz, aquela coisa e tal, que nós ouvimos, e de repente ele vai fazer um teste. Vamos fazer esse teste. Seria até o título da mensagem de hoje, mas trocamos depois. Vamos fazer esse teste? Vamos. Você me diz 10 coisas que eu acredito que você não vai responder, e eu acredito que tem 10 coisas que você vai me dizer que eu não saberei dizer. E assim foi feito o teste,
E, de fato, comprovou-se que cada um, dentro da sua área específica de atuação, tem conhecimentos que o outro que não é da área não possui. Porque a gente não consegue abarcar todo o conhecimento em si. Nós tendemos mais para um do que para o outro lado. E Paulo, nesse exercício, demonstra isso ao sertanejo. E aí está uma das lições subliminar desse vídeo, dessa apresentação. É que a gente não pode estar julgando o outro. Não podemos chamar o outro de burro, de ignorante, incapaz. Incapaz em relação a quê? A quem? Hã? Porque o, porque o aprendizado ele é voltado para aquele processo no qual o indivíduo, no seu ambiente de origem, ou qual ele se predispôs a estar, lhe faculta. Porque você não tem tempo, não tem capacidade cognitiva de aprender todos os conhecimentos. Então, quem é da área de educação vai tender a conhecer mais sobre educação. Quem é da área das ciências exatas vão conhecer mais, ou vai conhecer mais quem é da áreas exatas de números, quem é da área religiosa vai conhecer mais. Ninguém tem a obrigação de saber todos o nome de todos os discípulos de Jesus, os evangelistas. Não tem por que saber todas as passagens da vida de Jesus, não, porque não está o seu foco, a sua área de atuação, o seu objeto de estudo não é Jesus, não é o Evangelho, como também para muitos não é a educação, como não é a arquitetura, não é a física, as ciências humanas e as ciências exatas, cada qual no seu quadrado. Então, eu tendo a não conhecer das coisas que não estão no meu quadrado, e vice-versa. Tendo a conhecer mais, até porque eu me torno um especialista no assunto, naqueles assuntos ou conhecimentos que são dentro do meu quadrado. Ou seja, não tem por que achar que o quadrado do outro é menor do que o meu, ou maior do que o meu, é mais bonito do que o meu mais belo do que ele, ou feio, porque cada quadrado é um quadrado. O importante é que todos sejam quadrados, não um losango, um círculo, não uma hipérbole, ou seja lá o nome que a gente queira dar dessas figuras geométricas. É nesse sentido que a lição vem para nós hoje. Não adianta estar querendo apontar o erro, a limitação do outro, uma vez que nós também temos as nossas. Mas quanto mais a gente consegue elevar, quanto mais a gente consegue estender o estímulo, o reforço positivo, para que o indivíduo, pela sua zona de aproximação, como diria Vygotsky, que é um outro autor que muitos nunca ouviu falar ou até mesmo pronunciar, Vygotsky, juntamente com Jean Piaget, outro educador conhecidíssimo, estruturam a base da educação, do desenvolvimento, da aprendizagem. Então, tem a zona proximal, em que colhe-se, a partir do desenvolvimento daquela zona mental, daquela mapa mental, estimula-se a adquirir outras, uma espécie de plasticidade, e a plasticidade cerebral, ela se dá também por esse processo das múltiplas escolhas, das muitas vivências, dos entrechoques de setores, de fatores. Então, quanto mais diversificado é uma pessoa no seu fazer, no seu aprender, mais as suas sinapses, as suas cognições, elas vão se desenvolvendo, o aprendizado se torna mais intenso. Né? As ligações cerebrais, as conexões cerebrais.
Mas se você é aquela pessoa que só conhece daquilo, é especialista só naquilo, você tende a saber só daquilo. Então é preciso que a gente diversifique o conhecimento para poder tornar o cérebro muito mais capacitado de interconexões, de entendimento, mesmo quando não seja da nossa área. Mas pelo menos a gente consiga fazer associações dentro daquilo que eu já tenho na minha zona proximal de aprendizado. Ok? Então, o que a gente traz? O que a gente traz de lição nesse nosso programa a partir desse vídeo de hoje? É que não existe ninguém melhor do que o outro, nem pior do que o outro. Todos estão na faixa etária que lhe é comum, que conseguiu chegar. É o que a doutrina espírita nos assevera, nos propõe. Ou eu entendo isso, ou eu fico sem isso. Ou eu não consigo avançar na perspectiva espiritual, na perspectiva intelectual, moral, porque senão eu fico assim, ó, fanatizado, bitolado, achando que todo o meu conhecimento já é o suficiente para que eu entre no reino de Deus, ou então que eu seja considerado uma pessoa de autoconhecimento naquela área. Mesmo aqueles que assim são, estão constantemente se revisitando, estão sempre se atualizando, porque o conhecimento passa por aí, a aprendizagem. Ah, eu aprendi há 30 anos atrás, isso é o suficiente. Não é. Já está caduca, já está fora de linha, como diz, no que diz respeito aos carros, aos alguns aparelhos eletrônicos da linha branca, me parece. Então, assim, ou não, tecnologicamente, um computador a cada 2 anos fica desatualizado, por isso que você tem que ter sempre uma versão atual, porque é todo um componente, um sistema que às vezes nem mais opera no antigo. O velho não pega no novo, o novo ainda consegue superar o antigo, absorver. Então é preciso que haja sempre as atualizações, upgrades, para poder estar fomentando esses processos. Então, a lição de hoje, para a gente encerrar, dentro dessa perspectiva visionária trazida por Kardec na obra da doutrina espírita, é que quando se olha na perspectiva kardeciana com a mente e a crística com Jesus, Kardec na mente e Jesus no coração, que dentro desse sistema epistemológico das ciências, dos acontecimentos, das vivências, ninguém é melhor do que ninguém. Olha que conclusão legal. Ninguém é melhor do que ninguém. Ponto. Agora, todos podem se ajudar, na medida que fica autônomo, na medida em que consegue estender o conhecimento, aplicar, aprender no fazer, as bases da pedagogia, ou da educação, perdão, da educação, aprender para conhecer, aprender para ser, aprender para ensinar. Perdão, vou repetir. Aprender para conhecer, aprender para fazer, aprender para conviver e aprender para ser. Então, as bases da educação se fundamentam hoje nesses 4 pilares. E tem muito de Paulo Freire neles. Percebe? Precisa estar a campo, na convivência diária, tentando entender como é que funciona o cérebro do outro para fazer o que ele faz, encontrando outras possibilidades também de assim fazer. Então, sairmos da ideia de que nós espíritas, nós religiosos, somos melhores do que aqueles que não são, com perdão da expressão, bobagem.
estamos sim todos em aprendizado, até porque esse é o mês da educação. Legal isso, né? O mês da educação, na qual nós reverenciamos esses autores, esses, esses homens e mulheres que nos legaram todo um conhecimento, todo um saber em torno daquela área específica de atuação humana, educacional. Fica então aí o convite para que a gente analise essa história que nós ouvimos de Paulo Freire, ou que nos debrucemos, mesmo não sendo pedagogos, mesmo não sendo da área de pedagogia, da educação, que a gente tenha pelo menos o prazer de conhecer uma figura ilustre, brasileira, renomada internacionalmente, como nós reconhecemos e estimamos aqueles que são de fora, mas valorizar também o que é de dentro. Entender o papel em que pesam as críticas sobre ele, e é natural, não poderia ser diferente, não foi diferente com Kardec, não foi diferente com Chico, não tem sido diferente com Divaldo, como não foi diferente de Bezerra, e tantos outros que passaram, homens e mulheres. Montessori, pedagogia de Montessori. Então, é preciso validar todos esses conhecimentos para que nós avancemos na senda do conhecimento e da espiritualização, que é fator fundamental nesse aspecto. Então, que a mensagem de hoje possa ter nos trazido a ideia de que estamos todos aprendendo, somos aprendentes da vida, somos calouros no que diz respeito às coisas de Deus. E, como tal, estamos em uma classe de aprendizado. E precisamos nos ajudar. Não adianta querer se achar melhor do que o outro. Que o meu conhecimento tem mais estima por Deus do que o do meu irmão. Claro que não. Não é o que se sabe, é o que se faz com o que se sabe. Percebe? Aos olhos de Deus, eis aí o fundamento da vida. E é preciso que a gente invista nesses saberes. E é por esta razão que Kardec vai dizer, Kardec vai reproduzir a fala de Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Este, por sua vez, foi o grande, o maior de todos educadores da humanidade terrena. O mestre por excelência. O mestre de todos os mestres, Jesus de Nazaré. Que nunca cursou uma faculdade, uma escola, mas sempre esteve junto dos rabinos, dos doutores da lei, para ensiná-los a respeito das coisas de Deus. Beleza? Então tá. Sendo assim, dia novo, oportunidade renovada para que a gente conheça um pouco mais a respeito da vida e da obra desse que nós conhecemos como Paulo Freire. E diga-se de passagem, também o espírito em processo de aprendizado. Então, é mais um dentre muitos brasileiros que resolveram caminhar por essa senda da educação e deixou um legado. E a gente sabe que sem educação, o país, o mundo não vai para lugar nenhum. Por que se investe tanto em educação? Não aqui no Brasil, porque aqui no Brasil, infelizmente, é sucata que nem a saúde. Porque os governantes sabem que um país educado, culto, onde tem jovens, crianças, onde não há analfabetismo, mas existem espaços de aprendizagem
faculdades públicas que investem em programas de ciência, de pesquisa, que faculta melhores condições de trabalho para educadores, professores, sabem que impulsiona o progresso da sociedade. Mas como nós não temos esta necessidade, politicamente falando, partidariamente falando, a gente vai deixando as sucatas. Mas um país que investe de fato em educação é um país que progride, que se torna um país de primeiro mundo. A gente vive com a ideia que nós somos emergentes. É como aquela pessoa que está se afogando, desceu, pegou fogo, subiu, e quando parecia que ia ficar em pé, abaixo, acima da onda da água, né? Volta a cair de novo. Estamos nesse sobe e desce, que é terrível. Por isso que tem aquela coisa, acorda, desperta o gigante que dorme. Beleza? Então, dia novo, oportunidade renovada para que a gente possa investir o nosso saber, o nosso conhecimento nessa literatura, porque a doutrina espírita, e já dissemos, é uma doutrina eminentemente educacional. Ontem nós fizemos uma live, que eu devo trazer aqui para o canal, que foram o tema, né? As 3 revelações, Moisés, Jesus e o Espiritismo. Quando a gente pega o tripé Moisés, Jesus e o Espiritismo, nós vamos entender que cada um deles, na sua época, no seu momento, fundamentaram as bases de então da educação. Quer seja falada, quer seja escrita. E o advento da terceira revelação, sendo o Espiritismo, ela colocou, então, de forma metodológica, as bases do que os seus antecessores trouxeram para nós. Ok? Então é isso. Para você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe, que Deus proteja, a luz e paz para você. Volte mais vezes, quantas vezes você quiser. E quando vier, venha de galera, traga mais gente, mas se não for possível, não tem problema, venha sozinha mesmo. Para você que está chegando depois, em outros horários, em outros dias, obrigado também pela presença, pelo carinho, pela atenção. Volte mais vezes, quantas vezes você desejar. E para aqueles que estão presentes, vai aí o nosso abraço de urso, bem apertadinho, envolvendo a todos, a todas que já se encontram e que estão participando conosco aqui, tá bom? Incluindo, claro, os neófitos e os retardatários. Lembrando a vocês que hoje nós teremos uma live que está sendo programada para ser transmitida aqui no canal Roteiro Espírita 20 horas, tá? Uma palestra que eu vou estar fazendo, uma live que eu vou compartilhar com vocês vou compartilhar com vocês esse link, tá bom? Daqui a pouco eu estou resolvendo ainda tecnicamente como é que a coisa vai. Então, hoje, 20 horas não, 19h30. Eu vou mandar o card. E também, para as 22h30, estaremos de volta para a leitura do Evangelho toda noite em casa, às 22h30. Beleza? No mais, um beijo no coração, que tenhamos todos uma bela manhã, uma bela tarde, uma bela noite de quinta-feira. Abraçando a todos, a todas que já estão aqui conosco. Muita paz, obrigado. E vamos que vamos, porque hoje foi dia dele, do nosso cineminha com pipoca e Coca-Cola. No mais, namastê. Beijo no coração e até logo mais.